Olá, turma. Professor Eric aqui. Estamos de volta para mais uma aula de Química. Dessa vez a gente vai encerrar o nosso assunto para a próxima prova, beleza? Então, essa é a última aula teórica para vocês fazerem a segunda prova do segundo bimestre. E hoje a gente vai discutir propriedades, características dos compostos. A gente fechou ligação química, descobrimos que existem compostos iônicos, moleculares e metálicos, e a gente vai ver quais são as características de cada um desse tipo de composto, certo? Vamos dar uma revisada aqui, pessoal. Composto iônico é aquela situação em que você tem um átomo dando elétron para o outro, que é o caso, por exemplo, do NaCl, que o sódio dá seu elétron para o cloro, e aí o sódio fica positivo, o cloro negativo, e eles grudam um no outro, formando essa estrutura cristalina, né, que são vários átomos de sódio e cloro, um grudado do lado do outro. Notem que eles possuem cargas, né? Esses são os compostos iônicos. A gente tem os compostos moleculares, que é o caso, por exemplo, da água, que você tem aqui o oxigênio compartilhando elétrons com hidrogênio. É um composto molecular, porque cada estrutura dessa a gente chama de molécula, né? Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é uma molécula, aqui você tem outras e outras. Então, os compostos moleculares eles formam estruturas independentes entre si, eles formam as chamadas moléculas. E a gente também estudou os compostos metálicos, na qual você tem vários átomos de metais, um do lado do outro, trocando elétrons entre si. Aliás, se você prestar atenção, no caso aqui, ele está usando Ag, que é a prata. Tá? Vários átomos de prata trocando elétrons um com o outro. Se vocês prestarem atenção, pessoal, em termos de estrutura, os compostos metálicos eles têm uma estrutura parecida com os iônicos, de você formar vários átomos um do lado do outro. Isso é característico dos metálicos e dos iônicos, já não é tão comum nos moleculares. A diferença é que os iônicos você tem átomos de elementos diferentes, né? E nos metálicos é tudo de um elemento só. Então, revisamos aqui os tipos de compostos, tá? O que a gente vai tentar fazer agora, pessoal? A gente vai tentar saber como diferenciar um do outro, né? Por exemplo, se eu pegar um pedaço de papel, será que ele é um composto iônico? Será que ele é um composto molecular? Será que ele é metálico? Né? Como que eu descubro? Se eu pego uma substância da natureza que eu não sei o que é, como que eu vou saber se ela faz ligação iônica, se ela faz ligação covalente? É esse o nosso objetivo. A gente vai discutir aqui algumas possíveis estratégias para se descobrir isso. Tá? Então, tem uma tabelinha. Tenham essa tabelinha no caderno de vocês, num lugar bem acessível, bem fácil de ser consultado, porque vocês vão precisar dessa tabela para fazer os exercícios e vamos preenchendo essa tabela agora. Bora lá! Primeira coisa que eu quero comentar com vocês, pessoal, é o estado físico das substâncias. Estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Tá? Bem, os compostos iônicos, eu cheguei a comentar com vocês na aula de ligação iônica, são todos sólidos na temperatura ambiente, nas condições ambientes. Oficialmente, pessoal, condições ambientes é a temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Mas a gente pode considerar valores próximos disso como condições ambientes. E os compostos iônicos vão ser todos sólidos, porque eles formam aquela estrutura organizadinha de um átomo do lado do outro. Tá? Os compostos moleculares já é um pouco mais complicado, porque nas condições ambiente existem alguns que são sólidos, existem alguns que são líquidos e existem alguns que são gasosos. Ou seja, o composto molecular é possível que haja os três estados, por exemplo, no dia de hoje, na condição ambiente. Já o composto metálico, são quase todos eles sólidos, mas a gente tem uma exceção, que é o mercúrio. Tá? O mercúrio ele é um metal que nas condições ambientes ele é um líquido. Não sei se vocês já viram, tá? Trouxe aqui uma foto para vocês, ó. Um potinho que derramou mercúrio. Mercúrio é um metal líquido nas condições ambientes. Tem alguns outros metais que eles são sólidos a 25 graus Celsius, mas eles já começam a derreter a 30 graus Celsius. Tá? O que significa, pessoal? Por exemplo, qualquer substância que esteja líquida aqui nessa sala vai ser uma substância molecular. Né?
Por quê? Porque a gente sabe que a única substâncias que podem ser líquidos nas condições ambientes ou é substância molecular ou é o mercúrio, né? Todos os gases que estão presentes nessas salas, eu sei que são substâncias moleculares. Agora, por exemplo, um pedaço de papel, que é uma substância sólida, eu não consigo saber se é iônico, molecular ou metálico, porque nas condições ambientes, qualquer um desses três pode ser sólido. Mas já pode ser uma pista interessante aqui, né? Tá? Então, essa é a parte de estados físicos. E como que a gente continua, né? Como que a gente consegue diferenciar outros elementos que não seja só pelo estado físico? A gente vai fazer várias experiências testando a condução de uma corrente elétrica. Como assim? Pessoal, a gente vai ver se um material ele é capaz de levar energia elétrica de um ponto ao outro, né? E a gente vai fazer esse teste em várias condições diferentes, e aí dependendo da minha resposta, eu consigo ter algumas pistas se o material é iônico, molecular ou metálico. Mas vamos discutir ponto a ponto, passo a passo aqui. Primeiro, para que um material ele conduza corrente elétrica, eu preciso ter duas condições. Quais são essas duas condições? Primeiro, eu preciso que esse material tenha carga elétrica, seja essa carga positiva ou negativa, tá? E eu também preciso que essas cargas elétricas elas estejam livres para se movimentar. Porque a condução de eletricidade é justamente você movimentar cargas elétricas de um ponto até o outro. Se essa minha substância tiver cargas elétricas livres para se movimentar, ela vai conduzir. Se ela não tiver, ela não vai conduzir. E aqui a gente vai começar discutindo o caso dos compostos iônicos. Galera, os compostos iônicos eles satisfazem uma das condições, que é ter cargas elétricas. Lembra que o composto iônico ele é formado por um positivo e um negativo? Ou seja, ele tem cargas. Tá? Só que quando eu falo de um composto iônico sólido, eu tenho um problema que essas cargas elétricas elas estão presas dentro dessa estrutura. Essas cargas elétricas estando presas, elas não conseguem se movimentar, elas estão travadas ali, beleza? Então, por mais que eles tenham cargas elétricas, elas não estão livres para se movimentar. Qual é a nossa conclusão então, pessoal? A conclusão é que composto iônico no estado sólido não conduz corrente elétrica. Tá? Por quê? Porque as cargas elétricas não estão livres para se movimentar. Agora, se eu derreter esse meu composto, eu passar ele para o estado líquido, tá? O estado líquido permite que esses átomos eles começam a deslizar uns sobre os outros. Eles não vão mais ficar presos nessa estrutura. Bem, se eles não estão mais presos, eles podem se movimentar, eu passo a ter cargas elétricas livres. Ou seja, composto iônico líquido conduz corrente elétrica. Tá? Então, sólido não, líquido conduz. Traduzindo aqui, galera. Aqui ó, nós temos uma experiência que mostra essa questão de condução. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma lâmpada, uma bateria para acender a lâmpada, e ao invés de eu ligar os fios aqui direto na bateria, eu peguei esses fios e mergulhei num sólido iônico. E a lâmpada não acendeu. Por que que a lâmpada não acendeu? Porque a gente viu que sólido iônico não conduz corrente elétrica. Tá? Agora, se eu pegar esse sólido iônico e derreter, né, aí com ele derretido, ó, eu mergulho os dois fios no líquido iônico e a lâmpada acende. Por quê? Porque líquido iônico conduz, certo? E os compostos iônicos no estado aquoso? Pessoal, o que significa o estado aquoso? Tá? Se eu falo que uma substância está no estado aquoso, significa que ela está dissolvida em água. Ou seja, eu misturei ela em água. E quando eu falo de um composto iônico, acontece um fenômeno interessante quando eu jogo ele na água. Tá? Composto iônico, como a gente viu, é um átomo positivo e um negativo, um do lado do outro, formando essa estrutura fechada. Só que quando eu jogo ele em água, a água ela consegue separar um átomo do outro. Tá? Então, esses átomos aqui que eles estavam presos, eles estavam travados um do lado do outro, quando eu jogo na água, eles ficam livres. A água separa
e eles passam a poder ali, ó, circular pela água. Ou seja, eu passo a ter cargas elétricas e elas estarão livres para se movimentar, né? Ou seja, composto iônico no estado aquoso conduz corrente elétrica, certo? Para entender um pouquinho melhor, ó, eu fiz aqui, pessoal, eu tenho uma figura na qual nós temos aquela estrutura iônica. De vermelho aqui nós temos as moléculas de água. E o que essas moléculas de água estão fazendo? Elas estão quebrando essa estrutura iônica aqui. Elas estão separando os átomos verdes dos átomos azuis. Inclusive, eu posso representar isso da seguinte maneira. Ó. Vamos supor, eu tenho o composto iônico NaCl, que é um sólido. Tá? Então, eu coloco esse Szinho embaixo para dizer que é sólido. Quando eu dissolvo ele em água, a água vai separar ele no cátion Na+, e vai separar no ânion Cl-. E como eles estão dissolvidos, misturados com água, eu coloco aqui embaixo aqui, que significa que eles estão no estado aquoso. Então, isso é o que a gente chama de dissociação iônica. É a separação do cátion e ânion feito pela água. Tendo estudado isso, a gente completa aqui a nossa tabela na parte iônica. Tá? Composto iônico sólido não conduz, composto iônico líquido conduz e aquoso misturado com água conduz também. Vamos discutir os moleculares? Pessoal, o que acontece no caso dos compostos moleculares? Compostos moleculares são aqueles em que eles estão compartilhando elétron, que é o que a figura está mostrando aqui. Ó. Nós temos 2 átomos de flúor, que são elementos que possuem 7 elétrons na última camada, e aí eles fazem o quê? Eles compartilham elétron entre eles, por isso que eles vão ficar grudados um no outro. Tá? Só que tem um problema. Como eles estão compartilhando elétron, ninguém está ganhando, ninguém está perdendo, ou seja, ninguém está ficando com carga, seja positiva ou negativa. Então, pessoal, o que vai acontecer com os compostos moleculares? Como eles não possuem carga, né, eles não vão conduzir corrente elétrica. E aí, pessoal, não importa se eu estou falando do composto no estado sólido ou no estado líquido, eles não têm carga. Então, composto molecular não conduz corrente elétrica, certo? E se eu dissolver um composto molecular em água, igual a gente fez com o iônico? Tá? Se eu dissolver em água, continua não acontecendo nada, que é o exemplo aqui que foi feito com açúcar. O açúcar que é um composto molecular. Tá? Quando eu dissolvo, a fórmula aqui, ó, C6H12O, ele é um sólido. Tá? Se eu dissolvo em água, ele continua com a mesma fórmula, C6H12O6, só que ele vai estar misturado aqui, envolvido pelas moléculas de água, mas continua sem carga, beleza? A água ela não separa um átomo do outro, ela não gera cargas. Ou seja, acaba, pessoal, que os compostos moleculares, eles também não conduzem corrente elétrica, mesmo no estado aquoso, certo? Se a gente for preencher na tabela, os compostos moleculares eles não conduzem corrente elétrica em situação nenhuma. Existe uma exceção, tá? Existe um grupo de compostos chamados de ácidos, que são compostos moleculares, que quando eu jogo em água, eles conduzem. Então, por isso que eu coloquei aqui asteriscos para dizer que existe exceção, tá? Só que essa exceção não é o nosso assunto agora, é o nosso assunto mais para frente. Então, futuramente a gente vai estudar ácido e vai aprender por que os ácidos conduzem. Por enquanto, isso não interessa para a gente, tá? Por enquanto, vocês vão dizer que composto molecular ele não conduz em situação nenhuma, certo? E aqui, pessoal, a gente pode discutir uma coisa interessante, tá? Quando eu digo que composto molecular não conduz, se eu for pensar, a água ela é um composto molecular. Então, eu estou falando para vocês que a água não conduz corrente elétrica. Tá certo isso? Tá certo isso, tá? Água não conduz corrente elétrica. Mas fala, mas professor, eu já ouvi falar que é perigoso você ter aparelhos elétricos, coisas elétricas perto de ambiente que tenha água. E de fato é, tá? Mas por que se a água não conduz?
O motivo é o seguinte, pessoal, água pura não conduz. Tá? Então, se nós estivéssemos falando de água pura, ela não é capaz de levar a eletricidade de um ponto ao outro, que é o que está sendo mostrado nessa figura aqui. Ó. Eu tenho uma lâmpada, mergulhei os 2 fiozinhos em água pura, a lâmpada não acendeu. Assim como se eu, por exemplo, mergulhasse em sal puro, que é um composto iônico, a lâmpada não ia acender, que a gente estudou que composto iônico no estado sólido não conduz. Mas, pessoal, se eu misturar essa água com esse sal, a lâmpada acende. Por quê? Porque composto iônico no estado aquoso conduz corrente elétrica. E o que é composto iônico no estado aquoso? É você misturar com água. Tá? Então, a mistura de água com sal, ela conduz corrente elétrica. E isso explica por que é perigoso água próximos de aparelhos eletrônicos. Porque, galera, a água do nosso dia a dia não é água pura. Ela tem um pouquinho de sais minerais dissolvidos. Né? E aí, devido a esses sais minerais, que são compostos iônicos, essa água ela vai conduzir corrente elétrica. Tá? A água da torneira, ela conduz muito pouco, porque ela tem pouquinho de sais minerais. Mas se eu, por exemplo, pensar na água da piscina, a piscina está sempre fazendo um tratamento naquela água, misturando várias substâncias iônicas lá. A água da piscina ela já vai conduzir melhor. A água do mar conduz muito, porque a água do mar tem muito sal dissolvido. Né? Uma banheira, talvez sempre tenha aquela cena de filme que o cara está mergulhado na banheira, aí alguém ameaça ele com um secador, matar ele ali, eletrocutado. Pessoal, sabão são sais, então se você joga sabão ali naquela água da banheira, ela vai conduzir. Tá? A nossa pele solta sais minerais, então a nossa pele em contato com a água vai aumentar a condutibilidade elétrica da água, ou seja, como a água que está presente no nosso dia a dia tem compostos iônicos dissolvidos, ela acaba conduzindo. Às vezes um pouco menos, ou dependendo da quantidade um pouco mais, mas conduz. Se nós estivéssemos falando de água pura, que não é algo recorrente do nosso dia a dia, você só encontra em laboratório específico, tá? A água pura não iria conduzir corrente elétrica. Entendido? E falta a gente falar dos compostos metálicos. Bem, na verdade a gente até discutiu um pouquinho sobre os compostos metálicos na última aula. E uma das coisas que eu falei é: composto metálico é bom condutor de energia elétrica, de calor, de luz. Ou seja, os compostos metálicos conduzem corrente elétrica. Por quê, pessoal? Eles possuem cargas elétricas livres? E a resposta é sim, eles possuem. Tá? Na verdade, eles possuem elétrons livres. E elétrons são cargas elétricas negativas. Lembra ó, que eles podem ficar trocando elétrons entre eles, que nem está mostrando aqui na figura? Ou seja, esses elétrons são cargas que estão livres para se movimentar e por conta disso, os metais eles são bons condutores de eletricidade, seja no estado sólido, seja no estado líquido. Beleza? O estado físico, nesse caso, ele não altera. Uma coisa que eu preciso saber, pessoal, é que não existe composto metálico no estado aquoso. Tá? Eu não consigo dissolver um metal que está fazendo ligação metálica em água. Até é possível você dissolver metal em água, só que para o metal se dissolver em água, ele não vai estar fazendo ligação metálica, ele vai estar fazendo ligação iônica. Tá? Fazendo ligação metálica, ele não dissolve em água, ou seja, não existe composto metálico no estado aquoso. Como que a gente preenche nossa tabela, então? Os compostos metálicos, eles vão conduzir corrente elétrica no estado sólido e também vão conduzir corrente elétrica no estado líquido. Eles conduzem em qualquer situação, tá? E no estado aquoso, eles não existem. Então, eu simplesmente não preenchi. Fechamos a nossa tabela. Com essa tabela, você consegue prever, na maioria das vezes, qual é o tipo de substância que nós estamos falando, se é iônica, molecular ou metálica. Por exemplo, você pega um material sólido e mede se ele conduz corrente elétrica. Se ele conduzir, você já sabe que é um metal, porque é o único que conduz corrente elétrica no estado sólido. Se ele não conduzir, aí você está na dúvida, será que ele é iônico ou ele é molecular? Né? Aí você vai fazer outra experiência, ou você vai derreter ele
né, para descobrir se é iônico ou molecular, ou você vai tentar dissolver em água. Então, com essa tabela aqui, ó, eu consigo fazer um estudo para descobrir qual é o tipo de ligação que aquele material faz, certo? Essa tabela não vai funcionar 100% das vezes, existem exceções, existem outros grupos de substância, mas ela vai funcionar na maioria das vezes. Ela serve então para fazer uma análise prévia de alguma substância que eu não sei que tipo de ligação que ela faz, certo? E uma coisa que eu acho interessante comentar, que talvez seja uma dúvida que possa surgir, é o seguinte. Eu justifiquei, pessoal, que os metais, eles conduzem corrente elétrica porque eles têm elétrons livres. Aí você pode pensar, mas professor, um composto molecular, ele também tem elétrons, né? Tá? Por que que eles não conduzem? Pessoal, o composto molecular ele não conduz porque esses elétrons eles estão presos, tá? Esses dois elétrons, por exemplo, eles têm que ficar entre o O e o H, eles não podem sair dali. Então, eles não estão exatamente livres para se movimentar. Ao contrário do composto metálico, ele pode sair de um átomo e ir para o outro a hora que ele quiser, certo? Então, por mais que o composto molecular tenha elétrons, eles não estão livres para se movimentar, ao contrário do metálico. Beleza? Com isso, então, turma, fechamos a nossa aula de hoje, fechamos o nosso conteúdo para mais uma prova do segundo bimestre. Em breve, vocês terão uma atividade para fazer. Até mais, galera!